Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. E o tema de hoje, o tema 159, é sobre a obra nas prisões, né? Existe uma obra muito importante sendo realizada nas prisões e Deus tem chamado alguns para esta missão, para esta obra. E há muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, eu já participei de um trabalho desse e eu sonho em poder voltar. De lá para cá não foi facilitado esse trabalho, pelo contrário, ele foi dificultado mais ainda, mas se Deus me conceder esse privilégio, quero voltar a participar e ministrar nas prisões. O estudo de hoje ele é composto por 12 perguntas e respostas, e após a oração inicial vamos dar início então ao mesmo. Convido a você que se ajoelhe juntamente comigo e oraremos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, somos gratos a Ti por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra. E pedimos, Senhor, a Tua unção, a direção do Teu Espírito para compreendermos este assunto tão importante, Senhor, que é a obra nas prisões. Nos ajude, Senhor, e nos encha de coragem, porque esse trabalho não é um trabalho fácil, é um trabalho que demanda muita consagração, muita convicção e muita santidade. Que o Senhor nos prepare para este trabalho, Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então ver o que a palavra de Deus diz sobre esta missão tão importante. Eu creio que é uma das missões mais difíceis no ID de Jesus, né, ir nas prisões, pregar para esta classe, este povo, e muitos ali com certeza se arrependem dos seus pecados, né, naquele momento de aflição e aceitam o Senhor Jesus. Existem muitos casos, muitas histórias lindas, né? Mas para que isso aconteça é necessário muita consagração, muita santidade. Não é qualquer um que pode entrar numa prisão. Aquele é um ambiente totalmente carregado, controlado por entidades diabólicas, satânicas. E se a pessoa não estiver com a vida consagrada, ele não consegue entrar num lugar daquele. Ele precisa estar realmente, inteiramente nas mãos de Deus. Vamos então para a primeira pergunta, pergunta 1. Qual é uma das razões apresentadas por Cristo para dar boas-vindas aos justos em seu reino? Vamos ver. Estive na prisão e fostes ver-me. Mateus 25, verso 36. Esse texto ele não significa que somente as pessoas que vão na prisão visitar os presos é que vão ser salvas, tá bom? Ali Jesus ele está falando a várias pessoas, né, e a várias circunstâncias. Então ele está falando com pessoas que visitaram enfermos, com pessoas que alimentaram os famintos, que vestiram os nus, que foram na prisão, né? Então, não significa que para a pessoa ser salva, em algum momento da vida dela, ela deve ter ido a uma prisão. Não é isso, tá? Mas que é importante que se faça isso. Aqueles que são chamados por Deus para fazer isso, é importante que façam, porque existem pessoas ali necessitadas, tá bom? Próxima pergunta, pergunta 2. Segundo declaração escriturística, que é a religião pura e incontaminada? Vamos ver. Visitar os que se encontram em tribulações, Tiago 1,27. Tá? Aqui é uma adaptação desse texto, né? Obviamente o texto ele fala ministrar aos órfãos e às viúvas, mas em suma visitar aqueles que estão em necessidade, que precisam aí de uma palavra, talvez nem tanto de um alimento ou de dinheiro, mas de uma palavra, principalmente da palavra de Deus, né? Aí tem uma estatística que diz que em 1909, e essa estatística é antiga porque o livro Estudos Bíblicos ele é antigo, tá? Ele sofreu algumas edições ao longo do tempo.
Essa edição aí é de 1955, mas creio que essa estatística não foi atualizada no livro, mas eu fiz uma atualização aí no próximo slide, vou mostrar para vocês. Então ele vem dizendo aí que em 1909 havia 100.221 prisioneiros em 195 instituições penais nos Estados Unidos, ou seja, a média de 112 para cada 100 mil habitantes. Aí é dada a estatística dos Estados Unidos, porque esse livro ele foi escrito nos Estados Unidos, foi editado nos Estados Unidos, né? Depois foi traduzido para o português, obviamente, mas por isso que veio com estatísticas de lá. Mas aí agora, nesses dados atualizados, eu coloquei uma estatística aí para vocês dos Estados Unidos e uma do Brasil. A população carcerária dos Estados Unidos era de 1.204.300 no final do ano de 2021, enquanto que a população era de 331,9 milhões. Tá? Então façam as contas aí, vocês vão descobrir quanto por 100 mil habitantes. No Brasil, em 2021, a quantidade de presos foi de 820,7 mil, né? Para a quantidade de presos em 2021. Então não chegava a 1 milhão, né, como nos Estados Unidos. Mas a população de lá também é bem maior, né? A variação foi de 358,7 presos por 100 mil habitantes em 2020 para 384,7 em 2021. Tá bom? Então esses são os dados atualizados. Vamos agora para a pergunta 3. Que vê Deus ao olhar do céu? Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Salmo 102, 19 e 20. Aqui não sei dizer a vocês até que ponto esse texto está falando dos presos espirituais, tá? Eu creio que uma forma mais abrangente de entender esse texto é através dessa compreensão, que sejam dos presos espirituais, os presos pelo pecado, para soltar os sentenciados à morte como consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e não propriamente os sentenciados à morte pelas leis humanas, até porque no Brasil não existe pena de morte, nos Estados Unidos sim, né? E em muitos casos essas leis dependem aí da interpretação de homens, tá? Então isso pode variar de país para país. Mas o fato é que o Senhor, ele mesmo olhando para os presos espirituais e para os sentenciados à morte, tendo compaixão deles e querendo libertá-los, os presos espirituais, isso não significa que ele também não tenha piedade dos presos físicos, tá? Porque na realidade a maior prisão que existe é a prisão espiritual e não a prisão física. Porque muitos presos físicos que estão atrás das grades, eles são libertos. Eu não sei dizer se são muitos ou se são poucos, ou se são alguns. Mas o fato é que é possível ser livre espiritualmente mesmo estando atrás das grades, tá? Então a libertação mais importante é a libertação espiritual. Pergunta 4. Para que fim mandou Deus seu Filho à terra? Para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, verso 7. Então talvez muitos podem pensar assim, e talvez até alguns dos discípulos de João Batista tivessem pensado, né? Por que Jesus então não libertou João Batista que estava encarcerado? Tá? Então aqui nós entendemos esse texto mais uma vez como uma prisão espiritual. Não significando que não possa também aplicar-se a prisão física. Mas a mais importante de haver libertação é da prisão espiritual. Pergunta 5. Para que obra, disse Cristo, foi ele ungido? Para evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18 e 19. Pergunta 6. Por que desejava o salmista ser tirado da prisão do pecado? Vamos ver. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Salmo 142, verso 7. Nós vemos aqui, né, a importância da libertação espiritual. Se você se encontra em uma prisão de determinadas circunstâncias, de algum vício, de algum hábito pecaminoso, pernicioso,
de alguma relação sexual promíscua ou ilícita, de algum casamento que não tem a aprovação de Deus, você está preso, sabia disso? Você está preso em uma circunstância que não é aprovada por Deus, não é um casamento aprovado pelo céu, tá? E a prisão de João Batista ela aconteceu porque ela denunciou a outra prisão que Herodes estava nela, que era um casamento ilícito. Herodes era mais prisioneiro do que depois ele transformou João Batista. Ele era prisioneiro de um casamento ilícito, depravado, fora dos planos de Deus, fora do padrão correto. E ele nem era um cristão, ele nem era um judeu, ele não seguia a verdade. Mas ele estava em erro, porque a lei ela não se aplica somente aos cristãos, não se aplica somente aos judeus, mas ela se aplica a todos os homens. Tá certo? Abimeleque, por exemplo, é um fato claro nas Escrituras. Antes mesmo de haver os 10 mandamentos, lá em Gênesis capítulo 20, você lê a história de Abimeleque. Ele tomou Sara, tendo sido enganado tanto por ela quanto por Abraão, né? Ele achando que Sara era irmã de Abraão, e ele a tomou por esposa. E o Senhor não permitiu que ele consumasse aquele adultério, porque seria um pecado terrível contra Deus. E ele mandou que ela fosse devolvida ao seu marido, né? Então, por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque, de fato, a prisão mais terrível é a prisão espiritual, que o pecado ele causa em determinadas circunstâncias que as pessoas se metem, se colocam. E é preciso ansiar, desejar essa libertação e tomar atitudes, romper com hábitos pecaminosos, com relações ilícitas e pecaminosas, para que essa libertação aconteça. Pergunta 7. Que prisão não abre Satanás? Vamos ver que prisão ele não abre. Que pôs o mundo como em solidão e destruiu as suas cidades, o que não abriu o cárcere, sepulcro aos seus cativos. Isaías 14, 17, tradução de Figueiredo. Então Satanás ele não pode abrir essa prisão, a prisão do cárcere da morte. Somente Deus pode abrir essa prisão, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Por isso que só Deus pode ressuscitar. Satanás não pode ressuscitar ninguém. Ele pode falsificar vários milagres. E ele pode falsificar o milagre da ressurreição também, através de falsas ressurreições espíritas. Tá? Através de falsas ressurreições de supostos espíritos que retornaram do mundo dos mortos para consolar e blá, blá, blá. Ele tem enganado a muitos com essas falsas ressurreições aí. Vamos para a pergunta 8. Por que orava o salmista? Vamos ver. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Salmo 79, verso 11. Então o salmista orava, né, para que o gemido dos presos chegasse ao Senhor e ele os libertasse. Pergunta 9. Como atenta Deus para seu povo quando em prisão? Vamos ver aqui como o Senhor ele atenta, né? Quando um servo de Deus ele é preso injustamente. Porquanto ouviu aos pobres o Senhor e não desprezou os que por ele estão em cadeias. Salmo 68, 33, tradução de Figueiredo. Então, se o Senhor ele permitir que nós passemos por situações de prisão, mesmo por leis injustas ou por equívocos judiciais, erros judiciais, o Senhor ele está conosco lá na prisão. E ele pode conduzir tudo para que toda essa circunstância redunde para a honra e glória de Deus. Tá? É importante que nós saibamos disso e tenhamos isso sempre em mente. Se algum dia o Senhor permitir que eu vá para a prisão injustamente, ou por uma lei injusta, uma lei humana imposta de forma injusta, ou por um equívoco judicial, um erro judicial, eu não preciso temer, porque o Senhor ele pode estar comigo, e Ele está comigo, até mesmo na prisão. E lá muitos podem se converter através do meu testemunho, através da minha vida, através da luz de Jesus na minha vida. É importante que nós saibamos disso, tá bom? Vamos para a pergunta 10. Por que teve Satanás permissão de lançar em prisão alguns dos filhos de Deus? Vamos ver por que ele teve essa permissão.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, ver Daniel 11, 33 a 35. Então Satanás ele pode lançar alguns de nós na prisão para nós sermos tentados. Mas se nós formos aprovados, isso redundará em honras e glórias àquele que está lá no céu olhando tudo e está aqui também por meio de seu Espírito na terra com cada um de nós. Vamos para essa nota aí do nosso estudo. O doutor William Dodge, 1729 a 777, desventurado teólogo que, sob tensa pressão das circunstâncias, tornou-se culpado de grave falsificação, esteve aprisionado por algum tempo em Newgate, sendo afinal executado. Havendo-o visitado, diz João Wesley que o considerou um réu arrependido e prometedor, e diz em seu diário: real e profunda obra de Deus parecia já haver começado em sua alma. Talvez impelindo-o muito depressa, Satanás o impelira para Deus, para aquele arrependimento de que não há arrepender-se. Visitando-o pouco antes de sua execução, conta-se que Wesley replicara as escusas de Dodge para recebê-lo na cela de um condenado. Ânimo, irmão, talvez Deus visse que nenhuma outra coisa seria eficaz. Então está aí essa história, né? Eu confesso que para mim não foi muito... Se você não entendeu, não fique preocupado, porque eu também não entendi muito bem essa história, tá? Para mim não foi muito clara essa história aqui, foi muito assim... incompreensível, mas tudo bem. Vamos lá para a próxima pergunta, pergunta 11. Como quer Deus que nos compadeçamos dos que se encontram em cadeias e adversidades? Vamos ver como o Senhor ele quer que nós nos compadeçamos dessas pessoas. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, olha, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Hebreus 13, verso 3. Então, muitas vezes, qual é a nossa tendência? A nossa tendência quando vemos, principalmente aí em imagens na televisão, na internet, nessas cadeias superlotadas, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim, problema deles, eles estão lá porque eles merecem. Não devemos pensar assim, tá? Não devemos pensar assim. Muitas vezes nós nos regozijamos quando alguém é preso. Por mais que a justiça deva ser feita e precisa haver dignidade nas prisões, né? Que muitas vezes não trata com dignidade a pessoa humana, o fato é que muitas vezes nós falamos assim, essa pessoa não merece, ele é um monstro, ele não é uma pessoa humana, ele não tem dignidade. O que ele fez com fulano de tal, mostra que ele não tem dignidade alguma. E muitas vezes as pessoas que falam isso se dizem ser cristãos. Mas será que eles estão se esquecendo desse texto aqui, Hebreus 13, 3? Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então é porque uma pessoa fez um mal a outra que ela merece receber um mal, em alguma medida, seja menor ou pior, não quero aqui colocar o mérito dessa questão, se o que ele está passando é melhor ou pior do que aquela pessoa passou. Mas o fato é que ela merece receber um mal. Tudo bem, as leis precisam ser obedecidas e devem, eu sou a favor da justiça, que as leis sejam obedecidas. Mas precisamos nos compadecer dessas almas que estão maltratadas, principalmente, muito mais pelas hostes das trevas do que pelo Estado. Porque as hostes das trevas maltratam essas almas, elas não têm paz, elas não têm sossego, elas são escravas do mal, e elas praticam o mal porque são escravas do mal. Mas a partir do momento que elas são libertas, elas são transformadas, elas se tornam novas criaturas em Cristo Jesus, amém? E eu creio que ainda verei muitos desses convertidos para a honra e glória do Senhor. E talvez, quem sabe, poderei ter participação nesta obra. Para mim será uma alegria muito grande. Pergunta 12 e última de nosso estudo. Que abençoado convite fará afinal Cristo aos que atenderam às necessidades dos pobres e visitaram os enfermos e os presos? Vamos ver o que o Senhor Jesus dirá a eles.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é Mateus 25, verso 34. Amém? Que possamos ser essas pessoas que ouvirão dos lábios do rei essas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive doente e me visitastes, estive na prisão e fostes ver-me. Que façamos isso sem nenhum interesse, sem nenhum desejo de divulgar também isso nas redes sociais, na internet ou em qualquer outro lugar que seja, porque o que nós fazemos deve ser algo tão natural e tão despretensioso que não exista propósito de chamar atenção para nós. Porque, na verdade, as pessoas que fizerem isso verdadeiramente de coração, com coração puro e desinteressado, elas vão até perguntar: mas Senhor, quando nós fizemos isso? E o Senhor vai dizer: quando nós fizemos isso para o Senhor? E o Senhor vai dizer a elas: toda vez que vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Que sejamos bem-aventurados, que sejamos os felizardos, né, que vão ouvir essas palavras do nosso Mestre. Se você de alguma forma se sente preso por alguma circunstância, ou mesmo atrás das grades, eu não sei se vai ser possível você assistir esse vídeo atrás das grades, mas eu não duvido, eu sei que tudo é possível aquele que crê. Se você estiver preso ou atrás das grades, ou até em sua casa com tornozeleira eletrônica, ou se você estiver preso em uma cama, enfermo, ou se você estiver preso em um vício, em um pecado, em uma relação conjugal contrária à vontade de Deus, em um adultério, se você estiver preso em uma doutrina enganadora, em uma doutrina de demônio, se você estiver preso no mundo do satanismo, se você estiver preso em um pacto que você fez com Satanás e através desse pacto ele prendeu a sua alma, ele amarrou a sua alma de alguma forma, e você não vê como ser liberto, eu quero orar nesse momento por você. Eu quero que você se ajoelhe comigo e nós vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus amado, te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ouve. Não porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas é porque eu entrego a minha vida plenamente em tuas mãos para que o Senhor faça a obra, Senhor. Aqui não é o Roberto, não é o ser humano, mas é o teu poder, ó Pai, falando através desta alma, Senhor. E eu te suplico, ó Pai, pelo poder de teu Espírito, que liberte este preso, este prisioneiro, esta prisioneira. Seja em qual prisão ele estiver preso, Pai. Uma prisão física ou uma prisão espiritual, Senhor, de enfermidade, de promiscuidade, de relações ilícitas, de vícios, de pactos satânicos. Eu imploro, Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, insufla o coração agora, Senhor, desta pessoa, com o poder do alto, Senhor, com a libertação, com a crença no sacrifício de seu Filho unigênito, que rompe todas as cadeias do mal, Pai. O Senhor disse em sua palavra, Senhor, que todas as almas são suas, assim como a alma do Pai, assim a alma do Filho é sua, e a alma que pecar, essa morrerá. O inimigo, Senhor, tem mentido a muitas pessoas dizendo que elas podem vender a sua alma para ele, Senhor, mas isto é uma mentira. Faça essas almas acreditarem agora, Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que o pacto que elas fizeram com as trevas não tem validade, porque o inimigo ele não tem poder de adquirir a alma de ninguém, porque ela foi adquirida pelo sangue do seu Filho unigênito.
Porque o sangue do seu Filho, Senhor, nos liberta de todo pecado, de toda prisão, de toda cadeia, de toda circunstância, de todo vício, de toda enfermidade, de todo crime, de toda maldade, Pai. Liberta essa alma, Senhor, oprimida, para que ela se regozije, Senhor, na tua libertação. Encha o coração dela, Senhor, com o desejo de comer a Tua palavra, de examinar a Tua palavra, de ser liberta, Senhor, pelo Seu Filho Jesus, porque Ele disse que aquele que conhecer a verdade o libertará, e a verdade é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus, agora falando contigo, eu te peço, liberte essa alma, Senhor, dessa prisão, meu Pai. E me use, Senhor, para onde quer que o Senhor me enviar, para que eu ministre a libertação dos presos. Para que eu ministre, Senhor, aqueles que estão em cadeias, estão atrás das grades, estão atrás dos vícios, estão atrás de uma vida oprimida pelas trevas, Senhor. Eu te imploro, faça a tua obra, Senhor, através do teu servo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, seu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você viva como uma pessoa livre, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que é servo de Cristo, ele não é servo de Satanás, não é servo das trevas. A prisão de Satanás, ela escraviza, ela traz a morte, ela tem um prazo de validade para te dar uma série de coisas que não vão fazer você feliz. Mas ser servo de Cristo é ser livre para servir a Cristo e viver a vida eterna. É essa vida que Ele quer te conceder. E que eu creio que a partir de agora você viverá em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.